Fala pessoal, tudo bem? Ricardo Grangeiro aqui do Projeto Renda Mais, para mais um vídeo educativo de análise técnica. Eu vou fazer uma análise aqui do Bitcoin, que está apresentando um padrão bastante interessante, mas primeiro eu queria agradecer a audiência de cada um de vocês, e se no final você gostar do conteúdo, gostaria de te pedir para deixar um like e compartilhar o vídeo também, que ajuda a gente no fortalecimento desse projeto de estudos, beleza? O pessoal me perguntou, tem me feito algumas perguntas, por que eu estava insistindo na venda do Bitcoin, que análise que eu tinha feito para isso, né? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui rapidinho o seguinte. Primeiro, eu analisei essa região aqui, né? Ele estava consolidado, ele teve uma explosão, depois ele caiu, voltou a testar o que a gente chama aqui de topo duplo, né? Só que o interessante é vocês observarem o seguinte, que se a gente traçar nessa região aqui, conectar esses dois fundos, né? Que seria uma LTA, que é uma linha de tendência de alta, porque aqui ele fez um fundo maior, né, ascendente. Esse fundo aqui é maior do que esse. Observem que ele perdeu essa linha exatamente no teste desse suporte, né? Então o que acontece? Eu tinha feito inicialmente análise desse movimento de alta, que ele encontrou uma resistência muito forte nesse toque na média de 200 períodos, né? E se a gente observar aqui, ele começou a virar as médias. E olha que bacana que justamente nesse candle ele tentou um respiro para retomar o movimento de alta, porém ele sofreu aqui um engolfo de baixa, justamente no rompimento dessa linha e justamente no teste desse suporte, né? Então, com isso em mente, o que eu faço? Eu traço, né? Então, eu pego a ferramenta de Fibonacci e traço aqui desse topo mais alto nesse pivô os 3 alvos. Aí a gente consegue observar, deixa eu traçar aqui de novo, a gente consegue observar o seguinte, que nos 3 alvos, que é justamente você pegar o topo mais alto com o terceiro alvo nesse fundo, é justamente onde perde a LTA e é justamente onde faz o topo e o engolfo. Então, o que acontece? Aqui a gente começa a ter um aumento do volume de compra, de venda, né? Eu tenho sequências de aumento do volume. Isso daqui claramente me dá um cenário de tendência de baixa, porque ele perde justamente esses suportes importantes. Então o que a gente faz? Quando você atinge todos esses alvos do Fibo, o que a gente pode fazer é um espelhamento desse primeiro movimento maior aqui. Que seria esse fundo, né, onde a gente conectou as linhas. Vejam bem que nesse momento ele também faz, né, esse perca desse nível de preço. E se a gente for traçar mais que seria a região dos 50%, né, desse movimento aqui, nessa linha de 50%, ele crava mais uma vez. Então eu estava justamente com esse viés de baixa, e se a gente fizer o último movimento, eu estava esperando que ele viria aqui na região de pelo menos 12 mil dólares, né? Então esses indicadores que mostram para a gente justamente esse cenário de queda, né? Não é o que a gente chama de setup moeda, né? Que
você joga a moeda, cara você compra, coroa você vende. Não é isso. Você faz uma análise, faz um estudo, busca indicadores que te dão essa confirmação justamente para você poder fazer a entrada, né? Se vocês observarem, o Bitcoin está fazendo agora esse padrão que a gente chama de consolidação, né, ou um caixote, que ele está testando essa região, como ele fez exatamente aqui, ó. Então o que acontece? Nesse momento é uma região de preocupação, porque você não sabe que lado que ele vai tomar. Então a gente espera, né, aqui, por exemplo, na confirmação, você faz a venda, ou se ele romper aqui para cima, você estaria ativando um setup aqui de rompimento de pivô. Então, nesse cenário aqui, o que a gente pode analisar é o seguinte: ele está num movimento, eu vou ampliar um pouco mais aqui para facilitar a leitura, né? Ele está num movimento aqui que é o seguinte: ele está testando, pode reparar que ele veio testar justamente essa região dos 22 mil dólares aqui, que seria esse topo. Então ele está testando, ele violou praticamente aqui. Então a gente tem um cenário que é o seguinte: se ele continuar com esse movimento de alta, reparem bem que aqui ele está fazendo a virada das médias, né? Só que aqui ele começou também e caiu. A questão é que aqui a gente tem possivelmente um setup de cruzamento de média que é de 9 períodos cruzar a de 20, que a de 9 períodos é a mais rápida, né? Então, se houver esse cruzamento aqui, indica que os preços começarão a trabalhar acima dessas médias, vindo buscar provavelmente a próxima região de briga, que foi justamente nesse nível de preço, né? Então, nesse caso, a gente pode fazer o seguinte: você pega o Fibo de novo, traça desse fundo na primeira linha do 38,2 do Fibo, a gente vai ter aqui uma região rompendo essa máxima aqui, armando esse pivô de alta. A gente vai ter um trabalho aqui na região de 24.500 dólares, $1.000 aproximadamente. Se a gente for traçar os 3 alvos, que seria a proporção áurea, né, do Fibonacci, a gente estaria justamente trabalhando nesse suporte. Rompendo aqui, a gente pode começar a traçar alvos a partir desse topo. Então, o que eu gostaria de compartilhar com vocês é justamente essa visão, né, essa análise, para mostrar que a gente não faz uma entrada, por exemplo, no que a gente chama de investidor torcedor. Você acha que está subindo porque todo mundo está falando que está subindo, você compra e às vezes é uma exaustão, um respiro somente, ele vai continuar caindo, né? Então, nesse momento aqui, é interessante a gente ficar observando como vai fechar, sabendo o que eu falei, né, da região desse caixote, que nessa consolidação aqui, a gente daí sim tomar alguma medida, né, para quem tá. Eu fiz toda essa venda aqui, eu peguei esse movimento de baixa que ele fez aqui, justamente nesse rompimento. Se a gente olhar aqui, deu uma medida do rompimento até esse fundo aqui, deu quase 30% de queda, né? Então, quando chega nessa região de consolidação, eu saio, porque aqui nesse momento aqui nesse dia que ele teve uma briga muito forte entre compradores e vendedores, ele estava afastado das médias, né? Então, num cenário como esse, você imagina que ele vai vir tocar aqui. Então, mesmo que faça
o toque para continuar caindo, você não tem como saber esse cenário. Então você encerra a posição, espera acontecer o toque realmente. Se tiver uma nova confirmação, você entra de novo na venda, né? Nesse caso aqui, foi o que aconteceu quando ele rompeu essa região. Então, esse era o meu operacional que eu compartilhei com vocês nas minhas redes sociais, justamente imaginando por quê, né? O pessoal falando, poxa, mas está todo mundo falando que vai subir e você está falando que vai cair. Justamente por causa dessa análise, né? Aqui agora a gente já tem um cenário um pouco diferente, que é justamente nesse rompimento, e se a gente for observar hoje, de um modo geral, teve um alívio no mercado, né? Porque eu tenho sempre comentado nesses últimos dias a respeito da pressão de uma possível recessão no mercado americano e justamente a alta de juros, né, que eles tiveram, o Fed fez para o combate da inflação. Então a gente tem um monstro, né, da inflação rondando a economia americana e a região do euro também. Porém, os analistas, né, estão dizendo que não é tão grave quanto eles imaginavam, e hoje o mercado deu uma aliviada que, se vocês observarem, o nosso Ibovespa trabalhou acima dos 100 mil pontos. Né? Ele flertou ali com 103 mil pontos, não fechou ainda nessa região, mas a gente vê claramente um sinal de um pouco de alívio. A questão isso é um alívio para voltar a subir ou é somente um respiro para continuar a tendência de queda, né? Então é nesse ponto que eu digo a vocês que é interessante esse conhecimento das forças do mercado, leitura de candle, saber a força de uma vela, se realmente está confirmando ou não, a leitura de padrões de reversão, entender como que funcionam as figuras técnicas, né? As figuras gráficas na análise técnica, justamente para corroborar com a sua análise. Porém, é sempre o que eu digo, né? Mesmo que você faça uma análise perfeita, você não tem 100% de garantia, porque o mercado é soberano, ele pode voltar e com todos os indicadores confirmando, ele tomar uma decisão de ir contra a sua operação. Isso acontece. Por isso que é fundamental saber, né, a localização do stop técnico. Geralmente, numa situação como essa que a gente vê aqui, se você ativa um pivô como esse e você decide fazer uma opção de compra, o stop técnico está aqui. Então, o que você precisa ter em mente antes de tudo? O gerenciamento de risco. Esse stop técnico, ele é compatível com o meu financeiro? Eu aceito tomar um stop de R$50, de R$100, às vezes um pouco mais, depende da mão, né, de cada um. Não, olha, Ricardo, esse stop aqui está muito longo para mim. Então é preferível você não operar, que também é uma opção, do que você operar e correr o risco de perder o seu capital. Então tem que sempre proteger o seu dinheiro, estudar, fazer essa dedicação de estudo constante, porque o mercado cada dia ele apresenta um cenário diferente. Porém, se você continuar com a leitura dos padrões, você tem a estatística a seu favor. Então tem setups com 80%, 90% de assertividade. Então significa que de 10 operações que você faz, você tem a chance de acertar 8, 9 e perder uma ou duas. Né? Então no final do dia, né, no final do seu balanço, você vai estar positivo. Tá bom, pessoal? Como sempre eu comento nos vídeos, né, é somente um vídeo educativo e não é nenhuma recomendação de compra ou venda. Eu somente estou fazendo isso para auxiliar o pessoal que me acompanha, né, os meus alunos, e como eu já comentei nos outros vídeos, a gente está preparando um material gratuito que vai justamente ajudar o pessoal a entender leituras para fazer esse acompanhamento com a gente, né? Eu vou deixar aqui no card e na descrição do vídeo o link para a primeira análise que eu fiz do Bitcoin, que
daí vocês vão conseguir entender melhor por que eu estava imaginando que chegaria na região dos 10, 12 mil dólares, né? E eu estou fazendo aqui esse somente como complemento. Tá bom, pessoal? Tenham todos um bom dia, um bom final de semana, bons estudos e até a próxima.